produzir textos com mais facilidade, mais rapidez? Vem conhecer o método da Harvard Business Review. Eu sou a professora Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e nesse vídeo eu vou te mostrar um esquema de produção e revisão de texto. O esquema que eu vou trazer aqui é citado no livro Harvard Business Review, que está aparecendo aí na sua tela. O nome desse esquema é LACJ. Você já vai entender por quê. Esse esquema, ele propõe 4 etapas para você escrever um texto. A do louco, do arquiteto, do carpinteiro e do juiz. Vem comigo aprender a usar cada uma dessas etapas no seu texto. Na primeira etapa, na do louco, você vai reunir materiais e gerar ideias. O seu ponto de partida são as perguntas, né? Qual é o objetivo desse texto? Então, o objetivo desse texto é convencer alguém, é informar, é convidar as pessoas para alguma coisa? O que as pessoas precisam saber para compreender? Quais são as informações que você precisa ter para construir esse texto? E o que você espera conseguir que as pessoas façam? Então, depois que elas lerem, o que elas precisam fazer? Te responder, passar adiante, tomar alguma ação? E para fazer isso, né, de reunir os materiais, gerar as ideias, responder essas perguntas, o que de concreto você precisa fazer? Um brainstorming, primeiro colocando ali, né, anotando primeiro tudo o que vier na sua cabeça ou do seu time, caso você esteja escrevendo esse texto de modo colaborativo. Fazer uma pesquisa para pegar aquelas informações que você não tem, conversar com as pessoas, se for o caso, e anotar. Então, aqui você precisa registrar todas essas informações. Além de registrar essas informações, de coletar esse material, você vai colocar aqui também, né? Você vai reunir nessa parte os insights que você teve a partir de tudo que você juntou. Então, não tem problema que aqui esteja ainda tudo meio desencontrado. Aqui você vai tentar usar ao máximo a sua criatividade, não vai se contentar lá com as primeiras coisas que aparecerem. Depois vem a fase do arquiteto. Aqui você ainda não vai escrever o texto, você vai organizar um esboço antes de você escrever. Então, o que é que vai ter na introdução, no desenvolvimento, na sua conclusão? Em linhas gerais, né, fazendo um esboço simples, você vai selecionar as informações que são relevantes ou não, né? Quais que você vai jogar fora, como elas vão se ligar, qual que é o raciocínio que você vai construir com essas ideias, tá? O pulo do gato aqui nessa fase é escrever as suas 3 ideias principais em frases completas, tá? Com a maior especificidade que você puder fazer isso. Não se preocupa em colocar na ordem aqui, né? O que é que vai ter na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, nesse momento, mas escreve em 3 frases completas as suas ideias principais. E aqui também você pode planejar reforços visuais que vão ser úteis à transmissão das suas ideias. Imagens, gráficos, tabelas. A terceira etapa é a do carpinteiro. Aqui é a hora de escrever, tá? Então, nessa etapa, chegou o momento tão esperado, escrever o texto, fazer o rascunho. Então, se você já tem as ideias, já tem um norte, agora é hora de escrever, tá? É o seu rascunho. Se você puder, se for possível, se afasta das distrações, porque o seu foco agora é escrever. Então, o que você tem que fazer? Escrever. Tem 2 dicas muito legais que o livro traz, que são: a primeira é escrever rapidamente, sem parar para editar ou para refinar o seu texto, tá? Então, aqui é um rascunho, deixa correr. Vai escrevendo, depois você vai editar. Aí você vai ver lá no passo 4 como fazer essa edição. Outra dica que eu acho muito interessante é escrever uma seção inteira de uma vez só. Um parágrafo, seção, né? Um parágrafo, ou até mesmo um texto inteiro. Mas daí tem uma dica muito legal, ó. Anota, isso não está escrito aqui, hein? Anota aí no seu caderninho de anotações. Se você precisar se levantar, não termina o parágrafo. Levanta, volta, deixa o parágrafo no meio, uma frase no meio, porque daí você já tem de onde continuar. Você não perde o fio da meada ali do texto. Essa dica eu achei ótima, levei para a vida. Depois dessa fase, se você puder, se você tiver tempo, deixa o texto descansando um pouco. Como se ele fosse assim uma massa de pão que está ali
sendo preparada. Porque quando você revisa logo em seguida, você está com o olhar viciado. Então pode ser que algumas revisões importantes passem batido e você não consiga fazer. Antes da gente falar sobre a etapa do juiz, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E na última etapa nós temos o juiz, ele que vai corrigir e aperfeiçoar o seu texto. É aqui que você vai olhar para coesão e coerência, ortografia, gramática, erros de digitação. Aí agora, né, a gente vai para a parte da edição do texto, a gente vai corrigir e vai aperfeiçoar. Eu vou te mostrar um roteiro com algumas perguntas que são importantes que você faça nessa revisão. Então, primeiro, para a gente trabalhar a coesão do nosso texto, você vai ver, tem palavras que estão sem função? Elas estão ali simplesmente cumprindo tabela, encheção de linguiça? Eu vou retirar essas palavras. As ideias mais importantes, elas receberam destaque ou elas ficaram perdidas no meio do texto? Essas ideias, elas estão sendo ditas usando voz ativa, voz passiva, como que elas estão sendo colocadas? A ideia mais importante, às vezes, não é uma ação, mas quem fez aquela ação. Então, dizer que o João da Silva fez o relatório é mais importante do que dizer que o relatório foi feito. Se eu falar em voz passiva, o relatório foi feito pelo João da Silva, eu estou tirando o destaque daquilo que eu gostaria de dar, que é para quem fez a ação. Agora, se eu utilizo a voz ativa, o João da Silva fez o relatório, aí eu estou dando o destaque devido. Os conectivos estão deixando o seu texto fluido, os parágrafos. Quando eu passo de um parágrafo para o outro, o texto está fluido, ele se conecta. As preposições, as conjunções que eu utilizo nesse texto deixam esse texto fluido ou está muito truncado ou um texto que parece de frases soltas. Tem repetição de palavras sem objetivo? Isso é muito importante falar. Às vezes a gente usa repetições de palavras, né, de estruturas, um paralelismo. Até o livro diz que isso é importante para que a pessoa tenha uma noção do que vai acontecer, mas a gente precisa olhar com cuidado para isso. Eu estou repetindo palavras que não têm função simplesmente porque eu não prestei atenção ou porque eu não sei sinônimos. Eu posso entrar lá, www.sinônimos.com.br e resolver o meu problema se o problema for não saber sinônimos. Aí aqui a gente vem para 3 pontos muito básicos e importantes. A pontuação está adequada? Questão mesmo de ponto final, interrogação. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas sem interrogação. Como que aquela pessoa que lê vai saber que é uma pergunta? Que ela tem que responder alguma coisa? Então, é muito importante o uso das vírgulas para dar o sentido que você quer. Não é simplesmente por ser gramaticalmente correto. Há erros de gramática, de concordância. Se você tem dúvida, de repente, em alguns verbos, pesquisa a concordância. Quem vai a algum lugar. Como que eu escrevo isso no meu texto? Pesquisa a concordância no dicionário, você consegue encontrar isso também. E aí a gente coloca também os erros de ortografia e erros de digitação, que são muito comuns. Principalmente se a gente estiver escrevendo no celular. E aí o corretor fica ali insistindo, às vezes, em palavras que a gente não queria escrever. Então é muito importante. Depois que a gente corrigiu essa parte mais técnica, essa parte mais da costura do nosso texto, a gente vai olhar de novo agora para a coerência, tá? Aí a gente vai pensar, as informações que você deu são suficientes? Para o público que vai receber, as informações são suficientes? O seu público não sabe nada daquele assunto? Então você precisa contextualizar. O seu público já está cheio de saber daquele assunto? Então, se você ficar insistindo em contextualizar, essas pessoas não vão chegar até a informação mais importante, elas vão parar de ler antes. O que eu posso excluir sem sacrificar conteúdos importantes? Eu não preciso ser prolixa, eu não preciso escrever muita coisa para informar bem. Eu posso informar bem escrevendo pouco. Então, o que eu posso escrever o que eu posso tirar sem tirar conteúdos importantes? Palavras que não acrescentam, expressões que não acrescentam. O que eu posso retirar para deixar o meu texto mais enxuto? Esse daqui é muito bom. Há trechos abstratos que eu possa tornar mais precisos com fatos específicos. Quando a gente está falando do mundo do trabalho, é muito importante que a gente ilustre, que a gente dê evidências. Como que a pessoa vai saber que eu estou falando de determinada ação? Então, por exemplo, envie um e-mail
para o time, falando da importância da comunicação ser mais assertiva e também simples. E aí eu escrevo lá: pessoal, em situações que vocês forem utilizar a comunicação, sejam simples. As pessoas vão ficar, tá, mas como? Como assim? No meu dia a dia, e aí? O que aconteceu para você estar falando isso? Então, você pode contextualizar. Por exemplo, quando for fazer invites de reuniões, escrever o assunto e dizer se há necessidade de preparação. Então, eu estou sendo específica, estou trazendo evidências, estou trazendo fatos. Aí, aqui também a gente está pensando na experiência de leitura. Se eu estou escrevendo para um cliente, tem trechos que estão maçantes, que eu posso tornar mais interessantes. Então, às vezes, é trocando palavra dentro dessa oração, invertendo a ordem dela. Isso também é um recurso para você tornar o seu texto mais interessante. Expressões que eu estou utilizando, de repente, muito compridas, estão deixando esse texto maçante, estão me repetindo muito. Então, é aí que eu vou atuar. E o significado de cada frase está preciso? Geralmente, a gente está trabalhando aqui com textos que não são literários. Então, eu preciso que esteja muito bem direcionado para que a pessoa faça aquilo lá que eu falei lá no comecinho, né? Se a gente for olhar aqui, do louco. Qual é o objetivo desse texto? Quando eu comecei lá na etapa do louco, qual é o objetivo desse texto? O que você quer que as pessoas façam? Se cada frase não estiver muito bem amarrada, as pessoas podem ou provavelmente não irão entender o que aquele texto suscita, o que aquele texto pede para elas. E agora que você já passou por todas as etapas, é só entregar o seu texto final. Se esse vídeo te ajudou, me deixa saber. Conta pra mim aqui nos comentários e também compartilha com os colegas. Até o próximo vídeo!